Noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre uma das maiores tretas da história do universo da Booksfera. E ela envolve, é claro, o Felipe Neto. E vamos também discutir sobre quais implicações que isso demonstra sobre esse nicho que nós habitamos. Agora, por favor, roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bem-vindos a mais um episódio. Nessa introdução, eu quero primeiramente avisar que a nossa intenção não é manifestar ódio contra o Felipe Neto e nem contra a ideia do Clube do Livro, encabeçada pelo grupo editorial Companhia das Letras. Nossa ideia aqui é apresentar um apanhado dos acontecimentos que levaram até esses últimos incidentes e, por fim, apresentar nossas opiniões sobre o assunto. E caso sobre tempo, a gente fala superficialmente sobre as duas outras tretas que aconteceram na semana passada, ok? Então bora lá. Nossa história começa em maio deste ano, onde surgiu o primeiro anúncio dado pelo canal Sem Spoiler e outros canais de mídia que o influenciador e empresário Felipe Neto está se juntando com a Companhia das Letras para fazer um clube do livro. Isso por si só já causou um baita burburinho, porque muitas pessoas de dentro da Booksfera começaram a reclamar sobre o fato de entregar tanto poder nas mãos de alguém que nunca trabalhou diretamente com literatura e até mesmo em outra ocasião tratou com desprezo as pessoas que trabalham com livros há anos. E se vocês não se lembram, quando isso aconteceu, foi no episódio da, entre aspas, treta do livro A Biblioteca da Meia-Noite. Agora chegamos à semana passada, onde Paulo Hatz lançou um vídeo dizendo as opiniões dele sobre a criação desse clube literário, fazendo comparações como um conhecido clube do livro da Oprah, que é muito grande no Zewa, geralmente lê muitos livros best-sellers dos maiores jornais do país e ainda ajuda muito na disseminação de histórias muito boas e importantes, e às vezes até lê em biografias de ativistas internacionais. Ele elogiou o Felipe como empresário de grande influência dentro e fora do YouTube, mas apresentou também o fato de que muitas pessoas consideram o Felipe arrogante por conta do comportamento dele online. Fez algumas considerações sobre como o fandom do Felipe Neto atacou pessoas em algumas ocasiões, e isso motivou que o fandom do Felipe chegasse a esse vídeo e um desses fãs mandou o link deste vídeo na live que o Felipe Neto faz para os membros do canal dele rotineiramente. E o Felipe respondeu furiosamente. Reclamou que o Paulo quisesse resolver no off das sugestões e outras coisas sobre o clube por DM, quando na verdade deveria ter sido por e-mail, mas ele já disse isso no Twitter. Ele falou sobre uma suposta falta de profissionalismo em geral da classe que fala de livros e que ele tem uma missão de incentivar a literatura que ele já faz há anos através de alguns atos isolados, geralmente entre as bienais que acontecem aqui no Rio de Janeiro. E aqui eu não estou dizendo que a intenção do Felipe Neto foi essa, dando a resposta dele, por mais mal criada que tenha sido a resposta. Mas, como de costume, parte do fandom dele, as corujas, se mobilizaram para atacar o Paulo e outras pessoas da Booksfera, e grande parte da Booksfera se juntou para defender seu maior representante. No caso, o Paulo, que trabalha com isso há mais de uma década. E é o maior influenciador do ramo, pelo menos até onde eu sei. Todo mundo que tem e não tem Clube do Livro ainda fez piada. O que ocorreu foi que todo mundo fez piada sobre o assunto, desde o moço do vinho até as pessoas mais desconhecidas das cenas do Book Twitter.
vulgo nós três. Então é isso, pessoal. Tá liberado. Vocês podem começar a falar. Vamos tentar falar sério sobre isso agora. E foi uma jogada muito esperta da senhorita Companhia das Letras, né, dona Cia? Porque eu acho que os clubes dos livros que acontecem nos Estados Unidos, principalmente, que são famosos por lá, bem centrada aqui. A gente tem alguns clubes dos livros, como o caso do clube do Entre Romances, da Paula Alexandra, que é voltada mais ao nicho dela, dela. E esse clube do livro, todo o aspecto de clube que tal que tem, ele fica muito nichado, ele fica só naquele espaço. E eu acho que a Dona Companhia, ela tentou transformar isso de uma forma mais comercial. Realmente, galera, você pegar a galera que trabalha com isso, acaba nichando. Então, assim, se eles tivessem feito um clube de romance com a Paula Alexandra, você não vendindo. Você está deixando isso nichado da forma que ela já faz. Trazer nomes como o próprio Felipe Neto ou outra pessoa, sei lá, que eles tivessem a colocar, a única ação deles é trazer um público novo para o meio literário. E, infelizmente, vocês querendo ou não, Felipe Neto tem há alguns meses sim se empenhado a fazer isso. Aí, do cara ou não, né, que ele só vive disso, infelizmente, acaba que essas pequenas coisas, essas picuinhas, estragam essa. Acho que até uma tentativa de proximidade do cara. Esse tipo de embate cansa demais, gente. Cansa demais. Não é a primeira vez que ele tá se engafinhando com o Paulo. Não é, porque da outra vez o Paulo até meio que também se meteu na treta lá da Bíblia da Noite, mas foi algo mais tipo. Sim, mas foi bem menos do que agora. Então, tipo assim, gente, é muito cansativo essas tretinhas que acabam tirando até uma credibilidade da imagem dele, o meio literário aqui, né? Tipo, a bolha. Mas eu entendo completamente que a Companhia das Letras fez, mas essa treta, gente, cansativo, né? O cara realmente consegue extrair uma boa impressão. É que assim, sem hate, nem nada, mas em geral, o Felipe Neto não tem muita credibilidade no meio literário, né? Então, tipo, já não tinha uma fama muito boa. E assim, essa treta só ajudou a piorar o que já tava ruim, sabe? Porque assim, o cara te chama de. Fala, as pessoas pensam que você é arrogante, você surta por 2 dias no Twitter, porque falam que as pessoas pensam que você é arrogante, como você ousa achar que eu sou arrogante, sabe? Sabe, nível de treta inútil, entendeu? Então, tipo, o cara já não tinha muita credibilidade, aí virou uma chacota, virou aquilo que aconteceu que a gente estava comentando de que nichos de pessoas que até não gostavam muito do próprio Paulo entrou para poder defender ele nesse meio, porque tava ridículo. Exato. Sabe? Mas assim, vamos voltar lá atrás. Vamos fazer uma viagem no tempo aqui. Vamos fechar os olhinhos. Vamos entrar dentro do túnel do tempo. Como é que o Felipe Neto estreou no YouTube? Fazendo personagem do Não Faz Sentido, falando mal de coisas que ele julgava reprováveis ou ele não gostava. O primeiro vídeo de grande sucesso dele, que atingiu milhares de visualizações e ganhou o mundo praticamente, foi o Não Faz Sentido, Crepúsculo, onde ele fala somente sobre o primeiro filme, o primeiro livro, e ele simplesmente defenestrava, demonizava todos os personagens daquela trama. E ele ganhou o mundo com isso, porque na época Crepúsculo tinha um fandom muito mais forte do que tem agora. Na época, os filmes de Crepúsculo ainda estavam sendo lançados.
E tinha gente que falava mal de Crepúsculo na internet? Tinha, mas nenhuma com tanta agressividade quanto ele. E muita gente não levou aquilo em conta de ser um personagem. Muita gente levou aquilo a sério. E isso foi o que fez ele se alavancar dentro da internet. E ficou-se essa caricatura do não faz sentido em cima do Felipe Neto durante anos e anos e anos. E ela permanece presa a ele até o dia de hoje. Foi em cima dessa caricatura que ele escreveu o primeiro livro dele. Foi em cima dessa caricatura que ele ganhou o mundo fazendo teatro, porque antes as peças dele não vendiam. Foi em cima dessa caricatura que ele é o que ele é hoje. Sem essa caricatura, ele não teria nada no dia de hoje. É lógico que quando você fica milionário, com uma influência gigantesca, até no nível político do país, as pessoas vão começar a te olhar de uma forma muito diferente do que elas te olhavam quando você não tinha esse tipo de protagonismo. Isso é óbvio para qualquer pessoa. Agora, no caso do Felipe Neto é pior, porque ele se lançou no mundo reprovando coisas, demonizando coisas. Então, a internet praticamente se acostumou a ver ele falando mal de coisas, entregando o lado negativo das coisas, e não o lado positivo das coisas. Então, quando ele se mobilizava para fazer algo positivo, as pessoas tendiam a se espantar. Foi assim em 2017, quando ele lançou aquela campanha dentro da Bienal do Livro contra a iniciativa do prefeito Crivella, na época do Rio de Janeiro, de vender livros LGBTQIA+, e livros de pessoas de cor, e livros sobre coisas que não eram, entre aspas, a favor do valores cristãos da família, embalados em saco pretos, com rótulo de censurado, e até mesmo doar esses livros durante alguns dias da Bienal para pessoas que quisessem pegá-los, para que as pessoas tivessem acesso a essa leitura, mesmo sem precisar passar pelo crivo do prefeito, que quis tentar censurar a venda de livros como esses da Bienal do Rio. Pessoas se espantaram. Pessoas ainda se espantam quando vê ele fazendo algo positivo, quando vê ele fazendo algo valorável. Porque se acostumaram com aquela caricatura dele. Eu mesma me espantei por várias vezes, vendo ele do lado positivo das coisas. Até porque eu fui uma das pessoas que virou fã dele nessa época. Hoje em dia, a gente volta agora pro presente e pensa na seguinte questão. Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir isso. O literário carece de sentido de objetividade, às vezes. Porque nós temos somos muitos influenciadores, muitos resenhistas, somos muitos. Cada dia que se passa parece mais um. E a gente não tem um representante maior que aquele que faz por todos nós. É cada um falando por si, basicamente. A gente não tem na área dos games um canal que é tipo, na área dos games tem um canal gigantesco que basicamente fala como opinião para todos o restante. Em alguns games específicos. Nós não temos nem isso. Na área dos games mesmo, eles possuem a segurança de saber que as marcas irão pagar para que eles façam o trabalho que eles fazem, do streaming dos jogos. Porque streaming não se faz de graça. Nunca se fez streaming de graça. Muito raro isso acontecer no mundo dos games. Agora, pro lado do literário, nós criamos esse costume do pagamento através de livros, do pagamento através de brindes, do pagamento através de artigos relacionados à literatura, e o pagamento em dinheiro vem através das publis que são muito específicas. E para você se chegar no nível de fazê-las, você precisa estar muito consagrado no ramo para que as editoras confiem em você e depositem em você essa responsabilidade. Todos nós sabemos disso.
Agora, e é com essas coisas que eu tô falando que para dizer que eu entendo o porquê grande parte dos influenciadores literários que estão no ramo há anos se sentiram violados, se sentiram feridos, se sentiram usados de manobra quando a Companhia das Letras escolheu o Felipe Neto, uma pessoa que está completamente fora do lugar, para fazer esse trabalho, quando ela poderia ter escolhido alguém que já está dentro. Eu entendo. Realmente dá a sensação de que, tipo, tô me esforçando à toa, tô fazendo propaganda de graça pros caras à toa, tô lendo o livro dos caras de graça à toa, porque eles nunca fizeram nada por mim, na hora de que eles poderiam fazer algo por mim e pelas pessoas que eu atinjo, eles vão e dão nas mãos de um milionário branco. Eu sei, gente. Mas, assim, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, fazer essas pessoas ganharem primeiro é o normalizado. Nós estamos no pós-capitalismo. Hello? Então, assim, eu entendo a dor dos senhores, mas eu não esperava algo diferente de qualquer editora. Não estou dizendo isso da Companhia das Letras, estou dizendo que qualquer editora teria feito a mesma coisa. Qualquer uma. Porque o objetivo é exatamente esse que a Anne explicou. Trazer pessoas que não leem para dentro da literatura. Ainda mais um grupo gigantesco como a Companhia das Letras, que tem vários selos. Entende? Eu já disse aqui isso várias vezes, inclusive apresentando estatísticas. O brasileiro médio lê muito pouco e lê muito mal. Uma iniciativa desse tamanho poderia fazer com que esse mundo mudasse. Com esses números mudassem. Com que essa visão que nós temos todas as vezes que alguém aparece para fazer essa pesquisa, para fazer essa sondagem, mudasse de verdade. Poderia, inclusive, disponibilizar mais acesso para a literatura sem ser por meios ilegais. Poderia influenciar outras ideias a partir disso. E, infelizmente, está sendo frustrada em grande parte dessas picuinhas que estão acontecendo. É triste, mas a gente tem que aguentar esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, o nicho literário, o mundinho da bookesfera que nós estamos inclusas, se alimenta e se desenvolve a partir de treta. Ou eu tô maluca? Certo. Porque eu nunca vi, desses meus 5 anos trabalhando como pessoa formadora de opinião, e desses anos todos que eu faço parte da comunidade leitora, eu nunca vi nada na bookesfera mudar, nada crescer sem por meio de treta. A grande maioria dos autores que eu conheço, que são grandes na cena, sejam eles independentes ou não, eles cresceram em cima de alguma treta. Não tem ninguém. Entre os brasileiros, pelo menos, não tem ninguém que se salva. Que, tipo, passou ileso esse movimento. Não tem. Todos eles foram abraçados por alguma dessas. O que é extremamente negativo, porque se você fica conhecido por um, entre aspas, cancelamento, isso faz você perder grande parte da sua credibilidade em algumas coisas. Mas também te dá um público novo que não te conheceria se não fosse pelo, entre aspas, cancelamento. Então, são 2 pesos e 2 medidas. O que eu queria fazer nesse episódio, além de expor as opiniões do grupo, era tentar entender e tentar mostrar a vocês que a gente precisa começar a separar uma coisa da outra. A gente precisa começar a separar o que é fofoca do que realmente consegue prejudicar pessoas. Hum. Porque na internet tudo parece a mesma coisa. E as pessoas ignoram o quanto certas coisas podem ser graves. A questão do Felipe Neto foi apenas uma briga desnecessária que poderia ter sido evitada? Foi. Não foi nada além disso.
é óbvio que ele queria ganhar palco em cima disso. Olha o tamanho do filho da puta, não tem como ele não ganhar palco. Eu acredito, assim, agora já vem uma coisa que é 100% tipo, de opinião minha, não foi compartilhado com o grupo antes, mas eu acredito que isso foi muito é, Jogada além de de. marketing? Não, eu acredito que a parte da jogada de marketing é a parte do Clube do Livro, mas isso foi dito no vídeo do Paulo, que foi falado bem mais aprofundado no vídeo dele sobre isso, até certas partes, como o próprio logo do Clube do Livro, sabe? Que é uma iniciativa que meio que bate do que a Rai falou de tá dando esse espaço para uma pessoa que não é do nicho literário. E eu falo isso, tipo, é muito chato estar falando isso, mas, cara, uma empresa grande como uma companhia da vida, vai. A gente pega de exemplo, tipo, o Clube do Livro da Oprah, que não é a mesma coisa, mas assim. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que esse Clube do Livro é uma jogada de marketing além da parte do incentivo à leitura, é também para a venda de livros. Por quê? Foi dito mais aprofundado no vídeo do Paulo a parte sobre o próprio logo do Clube do Livro do Felipe Neto, que é um logo bem mais simples, que é praticamente bem parecido, sabe aquele logo da Netflix que tem esse livro foi uma adaptação da Netflix, por exemplo? Aham, sim. Que então, que na teoria, eu não sei se tem dado em relação a isso, eu não pesquisei para, né, me basear, mas que na teoria isso alavancaria a venda desse tipo de livro. E assim, dá para ver que é uma coisa que foi meio que formulado para que, quando for feito, quando for mais para frente, ser colocado em livros que bombaram nesse clube do livro, se o projeto der certo, for tipo, vendido, sabe? Dessa forma. Cara, mas isso já tá acontecendo com o TikTok há um bom tempo, não? Sim, sim. E Então, é o tipo, mesmo do livro da própria Oprah, entendeu? sim, exato. Então, é isso que eu tô falando. Então, por isso que eu tô dizendo, não, nunca que. É muito chato falar isso, mas nunca que uma empresa fosse investir igual o que aconteceu. Nunca que uma empresa grande ia investir no influenciador literário. Eles querem atingir outros públicos. Igual a parte da Oprah ou aquela outra atriz, que eu esqueci o nome dela. Eu sempre esqueço o nome dela. Que A o próprio Reese alguma coisa. a Reese Witherspoon, não é o sobrenome dela? Isso. Isso. Não são do meio literário, mas foram meio que, entre aspas, escolhidas para Cara, serem mas rostos. aí é que tá. A Oprah é escritora. Tudo bem que os Sim, livros que ela escreveu são. Ela escreveu a própria biografia, ela escreveu um livro que não é uma biografia, mas é meio que o estudo dela sobre os anos dela como tudo showwoman bem. daquele Você cenário ali, entende que não falando é sobre. uma pessoa do meio? Ela escreveu um livro, tudo Sim, bem. dois, Ela é aliás. uma pessoa gigantesca, ela tem uma história de vida fantástica. Eu não tô Sim, comparando sim. as pessoas, mas o que eu tô dizendo não são pessoas do meio. E comparar a história de vida do Felipe Neto com a história de vida da Oprah é ridículo. Mas o que eu É, tô querendo dizer é se você quiser pensar por esse Mas, lado, mas realmente, realmente, realmente. o que eu tô eu acho querendo que a dizer questão não é essa de comparar coisa de vida também. não, o que eu tô querendo dizer é que As foram pessoas se escolhidas. apegaram muito nessa parte, nessa treta com o Paulo. Exato, sabe? O que eu tô querendo dizer é que são pessoas que não são do meio, porque o meio literário é nichado. Então, se nos Estados Unidos, que já não é tão nichado quanto aqui, eles já escolheram pessoas que não são tão do meio para serem rostos de clubes de livros gigantes, né? Aqui isso é a mesma coisa, sabe? E foi o que aconteceu. E e é meio que isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Que o caso do Felipe Neto eles querem atingir públicos novos. Então, querendo atingir públicos novos, eles não vão investir no Paulo Hatz ou no GF, sabe? Foi basicamente isso que foi dito também no próprio vídeo do próprio Paulo, entendeu? Eu acho que a gente tem que Ok. começar a pensar o seguinte: a gente está tratando de influência.
essa questão do Clube do Livro, ela traz uma pessoa muito grande, em questão assim, de realmente estar lá no meio e tudo mais, para trazer influência. Todo mundo pode abrir a boca e falar, mas nossa, mas que influência o Felipe Neto tem? Então, a Rai acabou de citar uma, com as iniciativas que ele fez em questão do governo do Crivella. Isso é uma iniciativa, e que foi uma iniciativa que foi muito falada na época. A gente pode ter, mas vocês não podem ignorar o fato de que ele tem relevância e que o cara é influente. Então, assim, é claro que é sobre Cara, o maluco vendas. foi chamado pra tomar café com o presidente da república, mano. Então, cara, Quantas pessoas conseguem fazer isso? e outra, a gente tem Tipo, é que pensar. maluquice demais. Total. E outra, gente, vou falar pra vocês. Se você botar um livro na mão do Felipe Neto e um livro na mão do Paulo Hatz, qual vai vender mais? O do Só que Felipe não, Neto. não é uma coisa. O Paulo Hatz é influente no nosso meio, mas é no nosso meio. Então, assim, cara, um livro que vai alavancar pra virar top 1, que vai aparecer na revista Veja, de livros mais vendidos, vai ser um livro que o Felipe Neto vai falar. É tipo, Que vai ser linho do Clube do Livro do Felipe Neto. exato, sabe? A questão Entendeu? toda. Exatamente. A questão toda. O próprio Paulo, durante essa treta enquanto o Felipe Neto estava brigando sozinho no Twitter, porque foi basicamente isso, ele brigando sozinho no Twitter, o próprio Paulo falou, eu tô adorando isso porque tá me dando público. É isso, sabe? Tipo, ele é influente no nosso meio, mas só no nosso meio. E eu acredito, isso já é uma crença minha, que uma das coisas que fez o Felipe Neto coringar um pouco mais foi o fato do Paulo ter citado a época antipetista do Felipe Neto. Ter citado isso no início do vídeo. Não foi um ataque, nem foi nada, foi uma contextualização. Mas eu acredito que ele ter citado isso antes, para ter contextualizado de como ele está fazendo um rebrand da imagem dele, porque ele está fazendo, isso não é. Sim, isso Não é fica escancarado, fato, faz tempo. isso é um fato. Então, tipo, ele tá vendo que o público dele é mais progressista, ele pode ter mudado de opinião, realmente, ele pode ter mudado de opinião. Mas, obviamente, ele tá adaptando o conteúdo dele ao público dele, e o público literário, obviamente, é mais progressista. Então, assim, Sim. ter citado isso, eu acredito que tenha sido uma cutucada um pouquinho além, sabe? Eu acho que nem foi tanta parte do arroz. Ok. Eu acredito que tenha sido isso. Isso foi uma opinião minha, sabe? Isso não reflete a opinião das outras pessoas do podcast, entendeu? Quem tá falando isso sou eu. É Eu isso, adoro entendeu? quando a Yasmin entra no modo jurídico. Eu adoro. Supostamente. É, faz valer os 5 anos que ela estudou direito, enfim. É, deixa eu voltar aqui um pouquinho para essa questão política de verdade, pra gente, inclusive, encaminhar para o encerramento desse papo. Que a questão política dessa história é a seguinte: já existe um clube literário, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem qual é, que é voltado pra Sim. galera de extrema direita e afins. Ele já existe. Ele é grande. Ele foi encabeçado por homens, óbvio. E ele investe grandiosamente em literatura clássica brasileira. Tanto é que um dos discursos que esse clube literário faz é que a literatura contemporânea brasileira precisa ser definida entre os escritores e os não escritores. Eles não consideram escritores independentes escritores. Eles não consideram escritores, assim, queer escritores dignos de entrar para aquele clube. Eles não. O único escritor negro que eu vi sendo promovido para aquele clube foi o Machado de Assis. É porque Mulheres esquece. sendo promovidas. E eu acho que eles não sabem essa informação. Então, por Pode isso que eu tô ser, falando, acho que esquecem, pode porque eles ser. esquecem. Nada impede. Eu nunca vi escritoras femininas sendo promovidas para aquele clube. Vocês me corrijam se vocês tiverem visto, mas eu nunca vi. A grande maioria que eles promovem são escritores homens, brancos, que já estão mortos. Os vivos são muito poucos. Então, esse clube já funciona para promover a extrema-direita e afins.
O Brasil Paralelo, que é o canal de extrema-direita e de revisionismo gigantesco dentro e fora do YouTube, já oferece Maior cursos e difusor livros, de merda que existe nessa internet por já, só. já tem já tem seu site para cursos, já tem a sua Sim. promoção de livros que são voltados para a extrema-direita, para o olavismo e etc. Eles já existem, eles não precisam de mais ninguém que promovam o que eles fazem. Essa galera já tem o próprio nicho e o próprio reduto de desinformação. Entendem? Quem quiser vai comprar lá. Então, se aparecesse alguém do tamanho do Felipe, ou qualquer outro influenciador grandão, querendo promover livro dessa galera, ia ser meio que desnecessário, sabe? Porque já tem quem faça. E os caras que fazem são muito grandes, não precisa de mais ninguém. Então, o que estava saindo de falta aqui, o que estava faltando nessa brincadeira, fosse um concorrente à altura que tivesse um lado progressista. O Felipe Neto é o objeto ideal dessa história? Não é. Porque se você ficar. Calma, deixa eu Perdão. terminar. Pode falar. Se você olhar pelo passado dele, pela caricatura que ele fez de si mesmo dentro da internet, ele não é a pessoa ideal para isso, porque você olha para ele e você já lembra quem? Não faz sentido. Você meio que espera que em algum momento vai surgir algum livro que esse cara vai ler dentro do clube do livro dele, que ele vai odiar e que ele vai pro YouTube fazer questão de falar mal. E a gente não sabe quais são as consequências disso. A gente não tem ideia. Nossa, eu acho esse ponto meio assim, a gente. Ah, gente, não, a gente tem que pensar nesse ponto também. Porque quando o Paulo Hatch Amiga, mas pega um aí livro. é que eu acho que é o seguinte, Não, ele peraí, tudo que vai sair só do pra clube do fechar, livro dele não só vai pra ser eu coisa que ele fechar. vai falar mal. Vamos ver. Eu não consigo acreditar 100% nisso. Eu acredito, Sabe? sabe o que eu acredito que vai ser tipo, uma curadoria, entendeu? Tem Sim. uma Não, curadoria. ok, que façam a curadoria, mas é nessa brincadeira que entra a dicotomia entre um clube do livro e outro. Eu não consigo acreditar 100% que vai ser infalível essa curadoria. Porque a gente está falando do Felipe Neto. Entendeu? Porque quando um livro que já é conhecidamente ruim, inclusive fica famoso por ser ruim, e vai parar na mão do Paulo Hatch, o Paulo Hatch pode bater que o livro cresce o dobro. Com o Felipe Neto vai ser a mesma coisa? Eu acho que esse não é o ponto, entendeu? Que a companhia vai querer fazer. Sei Então, lá, é uma pergunta que eu tenho a fazer isso eu aí. acho o Felipe mais comedido nas próprias opiniões, sabe? Eu também O acho. Porque Felipe! ele não vai ter total liberdade de expressão de poder chegar e falar assim, a mesma coisa que ele fez com a Biblioteca da Porque, Meia-Noite, tipo pelo menos ao assim, meu ver. Sei, a- gente. Não, gente, o que eu não sei, aconteceu com porque a assim, Biblioteca o das cara não Nações? consegue ser comedido falando na Câmara dos Deputados. Vocês viram? Ele tomou um processo injusto, mas extremamente injusto. Mas ele tomou um processo por chamar o Arthur Lira de excrementíssimo numa live sendo transmitida dentro da Câmara dos Deputados. Se lá ele não teve medo, ele vai ter medo da Companhia das Letras? Sim, amiga, mas aí Mas, é uma, mas tipo, você, mas sabe assim, qual é a sua diferença? preocupação é A com o quê, diferença amiga, mais ou menos? Não, a minha preocupação é a seguinte: na mão do Paulo Ratches, se ele falar mal de um livro, o livro cresce. Na mão do Felipe Neto, esse livro vai crescer? provavelmente, Porque se, cara, é que assim, mas porque se olha, ele falar mal de um livro e esse livro morrer porque ele falou mal do livro, não. a gente vai ter um Sabe o que efeito acontece? reverso da iniciativa. Não, Amiga, mas olha só. duvido muito. Primeiro que, tipo assim, o conceito do clube do livro dele é. Quer dizer, o conceito de clube do livro em geral, porque eu não li o conceito solo dele. Tipo,
vai ser ler, né? Botar os livros para ler para depois comentar. E assim, mesmo sendo um livro tipo, não gostei e tal, por isso, isso. Cara, marketing sendo positivo ou negativo, marketing é marketing, cara. Querendo ou não, o livro vai estar num cara de, tipo, mais de 1 milhão de inscritos, sabe? Tipo, e pessoas que acompanham e levam em consideração as coisas que ele recomenda. Eu acredito, né, que os fãs dele levam em consideração as coisas que ele recomenda. Então, tipo, eu acho que visibilidade positiva ou negativa é visibilidade, sabe? Igual Sim. aquele livro de Judas que o Paulo fez vídeo falando mal, sabe? É justamente nesse que eu tô pensando. Então, o que vai de ter gente que vai ler pra poder ver, nossa, é tão ruim assim? Igual foi aquele Kissing Coronavírus também. Sabe? Então, tipo, Mas é um livro trash, aquele ali não tinha Mas, como você. Entendeu? mas a gente A pode tirar um diferença. exemplo aqui. Por hum, exemplo, o caso de A Biblioteca da Meia-Noite, ele não alavancou as vendas também? Que depois que aconteceu a treta, a galera foi exato. em Sim, peso comprar? alavancou, mas já era um livro gigantesco antes dessa merda acontecer. Outra coisa, outro livro que aconteceu que ele falou mal e que ele foi macetado por causa disso. Tipo, ele não falou mal, mas foi uma questão de que, tipo, não foi levado em consideração o que ele falou. Foi a Guerra da Papoula, porque ele falou que faltou magia, que não sei o que não sei o que lá. E Eu o não fã do vi Kawin isso. fez uma dele, Eu vi. porque, tipo assim, ele foi querer falar de questão de faltar magia, essas coisas assim, porque ele foi de Harry Potter. Então, tipo, o fã do Kawin matando em cima dele que ele tava querendo botar a visão infanto-juvenil dele de magia e de universo fantástico num livro que é de guerra. Não é guerra medieval, né? Porque tem elementos fantásticos, mas enfim, num high fantasy, entendeu? É, mas e também tem o detalhe de que ele tá querendo colocar o olhar americanizado dele, eurocentrado, de literatura Sim. fantástica, pra cima de um livro que foi escrito por uma asiática. Exato, exato, exato. Então, Não dá assim, pra comparar as duas coisas nem de longe, assim. então, tipo, pode Só que- ser de que as pessoas que levam muito em consideração, que eu acho muito preocupante, se você leva muito em consideração o que o Felipe Neto recomenda, eu acho um pouco preocupante, mas se você leva muito em consideração as pessoas que levam realmente muito em consideração as coisas que ele fala que, isso é ruim, aí a pessoa fala, não, é ruim, não vou consumir. Mas aí sempre vai ter um lado de as pessoas falando, o Felipe Neto falou que é ruim, então eu vou consumir. Porque sempre tem. E aí, o caso dele é que as pessoas odeiam ele com muita força, sabe? Sim. Não que Sim. ele não dê muito, mas assim, sempre vai ter esse lado. Então, eu não estaria preocupada com esse sentido de tipo, ele falou que é ruim, então todo mundo vai falar que é ruim. Porque, sinceramente, como eu falei, grande parte da comunidade literária, pelo menos da, da bolha que a gente faz parte, na maior parte, não leva muito em consideração o que ele fala. Então, tipo, não estaria muito preocupada com esse aspecto, entendeu? Eu tenho uma preocupação, já que a gente já está politizada, eu acho que falta muita consciência de classe do nosso meio. Porque, galera, é muito bizarro que a gente tem uma comunidade que é separada por redes sociais. A gente não tem uma comunidade que é a comunidade do Twitter, a gente tem uma comunidade que é a do Instagram, a gente tem uma comunidade que é a do TikTok. Não se misturam. E eu acho que isso é um erro completamente grande porque a abordagem tem que ser diferente para 3 nichos diferentes, que é a mesma coisa. Porque são as mesmas coisas. Sim, Aí, mas por se que eu você falo isso? olhar pra isso, se você olhar pela ideia de que vou ser bem rasa nesse sentido aqui. O influenciador do Twitter tá querendo passar por cima de um trator do influenciador do Instagram, que por consequência quer passar por cima do influenciador do TikTok, você entende por que é dividido. Ninguém é unido nessa comunidade porque fomentaram essa história de que não existe união, que é um querendo subir as costas do outro, um querendo destruir o outro o tempo inteiro.
Mas não é esse o ponto, amiga. O ponto é por isso que você não tem uma figura forte no meio. Porque não tem meio. Aí fica, tipo assim, existe essa rixa, né, teoricamente, e aí uma pessoa não consegue, a gente não consegue ter uma pessoa que teoricamente no lugar do Felipe Neto, porque ninguém teria força para unir todos os nichos. E aí entra umas questões, por exemplo, gente, essa historinha de cancelamento do Twitter. Tá bom, assista. Mas eu não sei se você sabe, mas a vida dela continua normal e ela continua vendendo livro. Ela tem um público Exatamente. enorme no Continua Instagram normal. que não tá nem aí. Ela tem um Ela, público enorme no TikTok. é, ela e a outra que disse: eu fui Sim, assaltada, eu nasci da cor errada, foi Sim, sim. cancelada como influenciadora, virou matéria de jornal, ficou meses sumidas e voltou. Como se nada tivesse acontecido. exato. Então, assim, Eu vou desde quando o ser. cancelamento realmente acabou com a vida de um branco? Isso nunca aconteceu. Vou dizer assim. Eu vou pegar a esfera de games e de séries. Em geral, tipo, entretenimento em geral, nessa parte assim. Você vai pra. Por exemplo, você pega uma página famosa no Twitter. Você vai para essa mesma página no Facebook. Você vai para essa mesma página no TikTok. Os conteúdos são completamente diferentes e os públicos são completamente diferentes. Inclusive, se você segue. Isso aconteceu comigo quando eu fui. Tipo assim, eu tinha desativado meu Facebook, eu ativei ele por alguns segundos e eu fiquei horrorizada com o que eu vi ali. Porque eu seguia muitas páginas de coisa de nerd há algum tempo atrás, de 2015 por aí. E eu fui ver hoje em dia, vibe conteúdo neonazi, entendeu? Então, tipo assim, quando eu falo que todos os conteúdos baseado em rede social para todos os nichos é diferente, não é exagero. Não é só na Booksfera. É em todas as esferas de todos os tipos de fandom que você vê. Sabe? Todos os conteúdos são adaptados para diferentes redes sociais. O Instagram, por exemplo, ele é o mais diferente de todos. Sabe? Então, é o que mais difere do Facebook e do Twitter. Entendeu? Então, eu não vejo como que daria para mudar esse tipo de trazer uma unidade para a Booksfera, sendo que, sabe, o público do Instagram. Você vê, por exemplo, igual o que aconteceu com a treta de Bridgerton, sabe? O público do Twitter era um e o público do Instagram era outro. A reação, entendeu? Então, eu acho que não acho como teria alguma forma de trazer uma unidade para isso, sabe? Eu também não consigo imaginar uma forma de construir uma unidade realmente forte entre essas três redes. Além do fato que você narrou, tem o fato que eu disse também que é um querendo passar por cima do outro o tempo inteiro. Exato. Mas também tem a questão de. No lixo literário, toda vez que explode alguém falando sobre essas mesmas vertentes políticas de nazismo, fascismo, extrema-direita, etc., dentro de um livro, se ela jogar ela fora de contexto, automaticamente o escritor em questão vai ser, entre aspas, cancelado. E a única hora onde a gente vê união nessa Booksfera é a união de um povo para poder demonizar o cara, antes mesmo de saber se o cara é ou se ele não é. É nessa hora que o povo se une. Depois se descobre que o cara não era e que ele estava usando aquilo para denunciar, ou que ele estava usando para ilustrar alguma coisa, ou que ele se auto ou que ele sai, se declara, dá uma um pronunciamento e tenta se defender. A internet esquece, todo mundo dispersa, ele se consegue segurar com ele, o fandom dele às vezes nem isso, porque uma massa se uniu para destruí-lo. O Book Twitter só se une para destruir coisas, não se une para levantar Sim. coisas. Sim. Tendo razão ou não. E às vezes, muitas vezes, se une para destruir coisas
sem procurar contexto nas coisas, sem entender a diferença entre peças de ficções e seus autores, e autores que realmente escrevem para promover ideologias ruins. Porque tem muita gente no Twitter ferrada, dentro e fora do Twitter, aliás, ferrada da cabeça, que não sabe a menor ideia do que está fazendo, mas quer escrever um livro. Porque, na teoria, todo mundo pode escrever um livro. E o book Twitter vai se levantar para destruir aquela pessoa um dia. Mas não vai se levantar para emancipar outra que faz um bom trabalho. A não ser que essa outra que faça um bom trabalho sofra algum ataque. Que é outra coisa para qual a rede se une também, para defender alguém que sofreu um ataque. Mas só quando esse ataque aparece no sentido de, tipo, um hétero atacando uma minoria, alguém sofrendo racismo, e etc. A gente tem que começar a amadurecer no nível, e aqui eu já tô caminhando pro encerramento desse episódio, em todas as tretas que nós passamos durante essa última semana e as que ainda vamos chegar no fim das contas, onde a gente não se una só para atacar os outros, ou só para defender alguém que sofre o ataque. Onde a gente se una para conseguir emancipar quem faz o bom trabalho, seja como escritor ou como influenciador, e onde a gente se una para conseguir defender a nossa classe quando quiserem levar ela de otária. Coisa que já fizeram várias e várias vezes e não mudou, porque as pessoas não se uniram para poder fazer massa e fazer frente contra o que aconteceu. É por isso que não dá para você falar de certas coisas como estabilidade financeira como influenciador literário, valores, estabelecimentos de confiança e etc., parcerias diretas com lojas, se passar por editoras. Não dá para falar disso rotineiramente dentro do universo literário, justamente por isso. Porque nós não temos representantes muito fortes e também não temos uma união. E criou-se esse costume de ser autodestruição o tempo inteiro. É isso, e cansativo. Tudo isso. Pelo amor de Deus, que briga besta. Eu poderia ser otimista e dizer que um dia passa, mas não dá pra confiar 100% nisso. Não vai Não é passar. mesmo? Não vai. Ai, gente, quanto tempo que a gente tá fazendo isso? 4 anos, e a gente tinha essa esperança lá atrás também. A gente de novo. Ai. Enfim, gente. E olha que eu a vou fofoqueira embora. deste podcast só eu, viu? Pois é. Este episódio foi escrito e apresentado por Rayane, Ana Paula e Yasmin. Nós estamos presentes na conta oficial do programa no Twitter, @castsumários, e em todas as outras redes, pelo mesmo @. Os latidos são da Meg, já peço perdão por todos eles. E eu vejo vocês daqui a 15 dias. Obrigada pela audiência, obrigada pela paciência, e até lá. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.